Capítulo 11. Não me dei a chance de entrar em pânico, de duvidar, de fazer qualquer coisa a não ser desejar que eu tivesse roubado comida da mesa do café da manhã, conforme vesti túnica após túnica e me enrolei em um manto, enfiando a faca que havia roubado na bota. As roupas a mais na sacola seriam apenas um fardo para carregar. Meu pai tinha ido me buscar, me salvar. Quaisquer que fossem os benefícios que Tanlin dera a ele quando parti, não deveriam ser tão tentadores, então. Talvez ele tivesse um navio pronto para nos levar para muito, muito longe. Talvez, de alguma forma, tivesse vendido o chalé e conseguido dinheiro suficiente para que nos estabelecêssemos em um novo lugar, um novo continente. Meu pai aleijado e pobre, tinha vindo. Uma leve avaliação do chão sob minha janela revelou que não havia ninguém do lado de fora. E a casa silenciosa me informou que ninguém tinha visto meu pai ainda. Ele continuava esperando ao lado da cerca viva e me chamava agora. Pelo menos, Tanlin não tinha voltado. Com um último olhar para o quarto, atenta a qualquer um que se aproximasse do corredor, segurei a treliça de glicínia mais próxima e desci devagar o prédio. Encolhi o corpo ao ouvir o estalo do cascalho sob as botas, mas meu pai já estava se movendo para os portões externos, mancando com a bengala. Como tinha chegado ali? Devia haver cavalos por perto, então ele mal trajava roupas o suficiente para o inverno que nos esperaria depois de cruzarmos a muralha. Mas eu vestira camadas o bastante, poderia emprestar alguns itens se precisasse, mantendo os movimentos leves e silenciosos, com o cuidado de evitar a luz da lua. Corri atrás de meu pai. Ele se moveu com rapidez surpreendente na direção da cerca viva sombreada, para o portão além dela. Apenas algumas velas do corredor queimavam dentro de casa. Eu não ousei respirar alto demais. Não ousei gritar por meu pai à medida que ele mancava na direção do portão. Se saíssemos naquele momento, se ele de fato tivesse cavalos, poderíamos estar a meio caminho de casa quando perceberem que eu havia sumido. Então, fugiríamos. Fugiríamos de Tanlin. Fugiríamos da praga que em breve poderia invadir nossas terras. Meu pai chegou aos portões. Já estavam abertos. A floresta escura, além deles, chamando. Os cavalos deviam estar escondidos nas profundezas da mata. Ele se virou para mim. Aquele rosto familiar, sério e tenso, aqueles olhos castanhos, finalmente nítidos, e chamou: "Rápido! Rápido!" Era o que cada movimento de sua mão parecia gritar. Meu coração era uma batida desenfreada no peito, na garganta, apenas alguns metros agora, até ele, até a liberdade, até uma nova vida. A mão de alguém se fechou em meu braço e me puxou. "Vai a algum lugar?" Merda, merda, merda! As garras furaram minhas camadas de roupa quando ergui o rosto para ele com terror evidente. Não ousei me mexer, não quando seus lábios se contraíram e os músculos do maxilar estremeceram. Não quando ele abriu a boca e pude ver lampejos de presas. Presas longas, de rasgar a garganta, brilhando ao luar. Ele me mataria bem ali. E então, mataria meu pai. Chega de brechas, chega de elogios, chega de piedade. Ele não se importava mais. Eu já estava morta. "Por favor", sussurrei. "Meu pai." "Seu pai?" Tanlin ergueu o olhar para os portões atrás de mim, e seu grunhido ressoou por meu corpo quando ele exibiu os dentes. "Por que não olha de novo?" Disparou Tanlin e me soltou. Cambaleei um passo para trás, zonza, inspirando fundo para dizer a meu pai que corresse. Mas
Mas ele não estava ali. Restava apenas um arco pálido e uma aljava de flechas pálida, apoiados contra os portões. Madeira de freixo da montanha. Não estavam ali segundos antes. Não. Os objetos tremeluziram, como se não passassem de água. E então, o arco e a aljava se tornaram uma sacola grande, cheia de suprimentos. Outro tremeluzir e minhas irmãs abraçadas chorando. Meus joelhos cederam. O que é? Não terminei a pergunta. Meu pai estava ali agora. Não foi avisada para se manter alerta, disparou ele, que seus sentidos humanos atrairiam? Tanlin deu um passo para além de mim e emitiu um grunhido tão cruel que, o que quer que fosse a coisa perto dos portões, emitiu um lampejo e disparou tão rápido quanto um raio, cortando a escuridão. Tola, disse Tanlin para mim se virando. Se algum dia fugir, pelo menos faça-o durante o dia. Ele me encarou, as presas se retraindo devagar. As garras permaneceram. Há coisas piores que o Bog vagando por esses bosques à noite. Aquela coisa no portão é uma delas. E mesmo assim, teria se demorado muito enquanto devorava você. Por algum motivo, minha boca voltou a funcionar. E, entre tudo o que poderia dizer, falei: Pode me culpar? Meu pai aleijado aparece sob minha janela e acha que eu não vou correr atrás dele? Realmente achou que eu ficaria aqui para sempre, alegremente, mesmo que tivesse cuidado de minha família? Tudo por causa de um tratado que não teve nada a ver comigo e permite que seu povo massacre humanos quando quiser? Tanlin flexionou os dedos, como se tentasse fazer as garras se recolherem outra vez, mas elas permaneceram projetadas, prontas para dilacerar carne e osso. O que você quer, Feire? Quero ir para casa. Para casa? Para que exatamente? Preferiria aquela existência humana miserável a isso. Fiz uma promessa. Falei, a respiração falhando. Para minha mãe, quando ela morreu, que eu cuidaria de minha família, que eu cuidaria deles. Tudo o que fiz, cada dia, cada hora, foi por causa daquela promessa. E só porque eu estava caçando para salvar minha família, para colocar comida em suas barrigas, agora sou forçada a quebrar a promessa. Tanlin saiu batendo os pés na direção da casa e dei uma grande vantagem a ele antes de segui-lo. As garras de Tanlin se retraíram devagar, como se fosse um grande esforço acalmar o ódio predatório dentro dele. Tanlin não me olhou quando disse: Você não está quebrando a promessa. Está a cumprindo. E mais um pouco, ao ficar aqui. Sua família está melhor agora que quando você estava lá. Aquelas pinturas lascadas e desbotadas dentro do chalé seguiram em minha mente. Talvez eles se esqueceriam de quem as havia pintado. Insignificantes. Era isso que se tornaria todos os anos que eu dera a eles, tão insignificantes quanto eu era para esses grãos feéricos, e aquele sonho que tive de algum dia viver com meu pai, com comida e dinheiro suficiente. E pintar tinha sido meu sonho, e de mais ninguém. Esfreguei o peito. Não posso simplesmente, não posso desistir deles. Não importa o que você diga. Mesmo que eu tivesse sido uma tola, ou tola burra e humana de acreditar que meu pai de fato viria atrás de mim. Tanlin me olhou de esguela. Não está desistindo deles. Vivendo no luxo?
Me entupindo de comida? Como isso não é? Eles estão sendo assistidos. Estão alimentados e confortáveis, falou Tanlin. Alimentados e confortáveis. Se ele não podia mentir, se era verdade, então era algo maior do que eu já tivesse ousado sonhar. Então, a promessa para minha mãe estava cumprida. Fiquei tão aturdida que não disse nada por um momento, conforme caminhamos. Minha vida agora pertencia ao tratado, mas talvez eu tivesse sido libertada de outra forma. Nós nos aproximamos da escadaria curva que dava na mansão e, por fim, perguntei: Lucian sai para a patrulha da fronteira e você mencionou os outros sentinelas, mas nunca vi nenhum por aqui. Onde estão todos? Na fronteira, falou Tanlin. Como se aquilo fosse resposta suficiente. Então, ele acrescentou: não precisamos de sentinelas se eu estou aqui. Porque ele era letal o suficiente. Tentei não pensar a respeito, mas perguntei mesmo assim: então, você foi treinado como guerreiro? Sim. Quando não respondi, Tanlin acrescentou: passei a maior parte da vida na tropa de guerra de meu pai, nas fronteiras, treinando como guerreiro para um dia servi-lo, ou a outros. Governar estas terras não deveria recair sobre mim. A inexpressividade com que ele falou me disse muito sobre como Tanlin se sentia a respeito do atual título, sobre por que a presença do amigo de língua afiada era necessária. Mas era pessoal demais, exigente demais, perguntar o que tinha acontecido para mudar tanto as circunstâncias. Então, pigarreei e perguntei: que tipo de férico caminham pelos bosques além do portão se o Bog não é o pior deles? O que era aquela coisa? O que eu queria dizer era o que teria me atormentado e então me devorado. Quem é você para ser tão poderoso a ponto de aquilo não o ameaçar? Tanlin parou no degrau mais baixo, esperando que eu o alcançasse. Uma puca. Elas usam nossos desejos para nos atrair até algum lugar remoto. Depois, nos devoram, devagar. Provavelmente, sentiu seu cheiro humano no bosque e o seguiu até a casa. Estremeci e não me dei o trabalho de esconder. Tanlin continuou: estas terras costumavam ser bem vigiadas. Os feéricos mais mortais ficavam retidos nas fronteiras de seus territórios nativos, monitorados pelos senhores feéricos locais, ou levados a se esconder. Criaturas como a Puka jamais teriam ousado colocar os pés aqui. Mas, agora, a doença que infectou Printian enfraqueceu os feitiços que os mantinham longe. Ele deu uma longa pausa, como se as palavras o tivessem feito engasgar. As coisas estão diferentes agora. Não é seguro viajar sozinho à noite, principalmente quando se é humano, porque humanos eram tão indefesos quanto bebês em comparação aos predadores natos como o Lucian, e também que não precisava de armas para caçar. Olhei para as mãos dele, mas não vi traços de garras. O temperamento de Tanlin estava controlado de novo. O que é mais diferente agora? Perguntei, seguindo Tanlin para cima dos degraus de mármore da entrada. Ele não parou dessa vez, nem mesmo olhou por cima do ombro para me ver quando disse: tudo. Então, eu deveria mesmo morar ali para sempre, por mais que desejasse me certificar de que a palavra de Tanlin sobre cuidar de minha família fosse verdade, por mais que sua alegação de que eu estava cuidando mais de minha família ao ficar longe.
Mesmo que eu estivesse realmente cumprindo aquela promessa à minha mãe ao ficar em Printia, sem o peso da promessa, eu me sentia oca e vazia. Durante os 3 dias seguintes, eu me juntei a Lucian na antiga patrulha de András, enquanto Tanlin caçava o Bog pela propriedade, sem que o víssemos. Apesar de ser um babaca de vez em quando, Lucien não parecia se incomodar com minha companhia, e era ele quem mais falava, o que não era problema. Me permitia pensar nas consequências de disparar uma única flecha. Uma flecha? Não disparei uma única flecha durante aqueles 3 dias que cavalgamos pela fronteira. Naquela exata manhã, vi uma corça vermelha em uma ravina e mirei por instinto, a flecha pronta para voar diretamente até seu olho, enquanto Lucien debochava do fato de ela, pelo menos, não ser uma férica. Mas encarei a corça, gorda e saudável e feliz. E então afrouxei o arco, recoloquei a flecha na aljava e deixei que a corça partisse. Por que caçar quando havia comido bastante? Não vi Tanlin pela mansão. Estava fora caçando o Bog, dia e noite, informou Lucien. Mesmo no jantar, ele falava pouco antes de sair cedo, para continuar a caçada, noite após noite. Não me importava com sua ausência. Era um alívio, na verdade. Na terceira noite, após meu encontro com a Puka, mal consegui sentar antes de Tanlin se levantar, usando a desculpa de não querer perder tempo de caça. Lucien e eu o encaramos em silêncio por um momento. O que eu conseguia ver do rosto de Lucien estava pálido e tenso. Você está preocupado com ele, constatei. Lucien afundou na cadeira, em uma atitude completamente indigna de um senhor férico. Tanlin tem seus humores, disse ele com cuidado, exausto. Ele não quer sua ajuda para caçar o Bog. Prefere ir sozinho. E ter o Bog em nossas terras. Não imagino que você entenda, mas ele não deveria estar aqui. E o fato de estar deixa Tanlin furioso. A Puka é inferior o bastante para não incomodar Tanlin, mas mesmo depois que ele tiver dilacerado o Bog, vai continuar irritado. E não há ninguém que possa ajudá-lo? Ele provavelmente dilaceraria a pessoa por desobedecer à ordem de ficar longe. Uma sensação fria percorreu minha nuca. Ele seria tão cruel assim? Lucien avaliou o vinho no cálice. Não se mantém o poder ao ser amigo de todos. E entre os feéricos, inferiores e grão-feéricos, a mão firme é necessária. Somos poderosos demais, entediados demais com a imortalidade, para sermos reprimidos por qualquer coisa. Parecia uma posição fria e solitária, para se ocupar, principalmente quando não se queria isso de verdade. E eu não tinha certeza de por que aquilo me incomodava tanto. A neve cai pesadamente e sem piedade, já na altura dos meus joelhos, conforme eu puxava a corda do arco para trás. Mais e mais, até meu braço tremer. Atrás de mim, uma sombra espreitava. Não observava. Não ousei me virar, a fim de olhá-la, para ver quem poderia estar dentro daquela sombra me observando. Não quando o lobo me encarou, do outro lado da clareira. Apenas encarou, como se esperasse, como se me desafiasse a atirar a flecha de freixo. Não, eu não queria. Não dessa vez. Não de novo. Não. Mas não tinha controle de meus dedos, e ele ainda me encarava quando disparei. Disparo. Apenas um.
direto naquele olho dourado. Uma pincelada de sangue espirrando na neve, o estampido de um corpo pesado, um suspiro de vento. Não, não foi um lobo que atingiu a neve. Não, foi um homem, alto e bem constituído. Não, não um homem, um grão feérico, com aquelas orelhas pontudas. Pisquei então minhas mãos estavam quentes e grudentas de sangue, e o corpo dele estava vermelho e sem pele, fumegando no frio. Era sua pele que eu segurava nas mãos. Acordei em um impulso. O suor escorria em minhas costas e me obriguei a respirar, a abrir meus olhos, a reparar em cada detalhe do quarto escuro como a noite. Real. Aquilo era real. Mas eu ainda conseguia ver aquele macho grão feérico com um rosto na neve, minha flecha lhe atravessando o olho, vermelho e ensanguentado por toda parte onde eu havia cortado e retirado sua pele. Billy fez minha garganta arder. Não era real, apenas um sonho. Mesmo que o que eu tivesse feito a András, mesmo como lobo, fosse. Esfreguei o rosto. Talvez fosse o silêncio, o vazio dos últimos dias. Talvez fosse apenas o fato de eu não mais precisar pensar, hora após hora, em como manter minha família viva. Mas era arrependimento e talvez vergonha que cobriam minha língua, meus ossos. Estremeci, como se pudesse atirar o sentimento longe, e chutei os lençóis para me levantar da cama.